ordem do dia para relatar, conselheiro Rodrigo. Pela ordem, conselheira Ana Raquel. Senhor presidente, senhores conselheiros, todos os membros do Ministério Público de Contas, eu trouxe para relatar alguns processos de aposentadoria e vou fazê-los em resumo, em lista. O primeiro é o processo TC 9805-2018, que trata de uma aposentadoria voluntária com proventos integrais, cuja beneficiária é a senhora Cícera Maria Ferreira Lima, servidora da Secretaria de Educação do Estado de Alagoas. O processo TC 2792 de 2018, aposentadoria com proventos integrais, beneficiária a senhora Maria de Fátima Marcolino Gomes Santos, servidora da Secretaria Municipal de Educação de Pão de Açúcar. TC 3191 de 2017, beneficiária a senhora Rosimari Alves Fortes, servidora da Secretaria Municipal de Educação de Cacimbinhas. TC 10.288 de 2017, beneficiária a senhora Marinês Alves da Silva, servidora da Secretaria Municipal de Educação de Palmeira dos Índios. TC 6380 de 2014, aposentadoria por invalidez com proventos integrais, beneficiário o senhor Cícero Vicente Ferreira, servidor da Secretaria de Viação e Obras no município de Craíbas. Em todos esses processos, senhor presidente, eu proponho, em consonância com os pareceres zerados nos autos, no sentido de que essa Câmara ordene o registro das portarias e dos decretos que concederam as respectivas aposentadorias, da ciência das decisões aos respectivos órgãos de previdência e determinada a evolução dos respectivos processos administrativos originais ao órgão de previdência, certificando a providência nos autos dos processos em epígrafe. Esses são os votos, senhor presidente. Com a palavra, Ministério Público. Pelo registro, excelência. Em discussão. Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros que acompanham o voto da relatora permaneçam como estão. Aprovados. Não tem mais processo, senhor presidente, para sessão. Para relatar, pela ordem, conselheiro Sérgio. Senhor presidente, tem o processo TCAL número 347/2018. Trata-se de representação com pedido de liminar autuado nesta Corte de Contas em 11 de janeiro de 2019, formulada pela empresa Tecmaster Engenharia e Construções Limitadas em face de supostas irregularidades praticadas no âmbito da licitação ao gás número 21/2018, na modalidade pregão presencial. Alega a representante ter participado de licitação promovida pela Algás, que teve por objeto a contratação de empresa especializada na construção e montagem de gasoduto de PEAD e aço carbono. De acordo com a representante, teria a comissão de licitação da Algás cometido ato ilegal quando do não provimento de recurso, que apontou vícios na proposta da empresa vencedora. Esses vícios são a desconformidade dos relatórios de qualificação técnico-operacional com o item 9.3.2 do edital, incompatibilidade com pisos salariais constantes de convenção coletiva de trabalho, utilização de preços de insumos abaixo dos praticados no mercado, que resultaria em possível supressão de mais de R$250 mil nas planilhas de preços. A representante juntou aos autos cópia do edital Algás número 021/2018, ata de julgamento das propostas de preço, ata de julgamento da fase de habilitação, a proposta de preços da Tecmaster, cópia do recurso administrativo oferecido pela Tecmaster, cópia de convenção coletiva do trabalho 2017/2018 do Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias de construção pesada do Estado de Alagoas e a ata de apreciação dos recursos. Os autos foram ao Ministério Público de Contas, que por meio do parecer número 39/2019 da primeira Procuradoria de Contas, concluiu pelo indeferimento pedido liminar, admissibilidade do feito e realização de diligências. Aqui eu trago a fundamentação, senhor presidente. Eu faço registro que o pedido dessa representação tem amparo nos artigos 71 e 74, parágrafo
2º combinado com o artigo 75 da Constituição Federal de 88, artigos 94 e 97 da Constituição do Estado de Alagoas de 89, artigo 1º, inciso 18, combinado com 42 da Lei Orgânica desta Corte de Contas, artigo 190 do nosso regimento interno, competindo, portanto, a este Tribunal de Contas apurar tanto denúncias quanto representações de que tenham conhecimento e sejam atuados nessa Corte de Contas. Em relação às licitações e contratações, o controle exercido por este Tribunal de Contas decorre diretamente da Lei 8.666 de 93, a Lei de Licitações e Contratos. No caso de contratações que envolvem empresas estatais, esse controle decorrerá também da Lei 13.303 de 2016, a Lei das Estatais, conhecida como Lei das Estatais. Assim, aqui eu faço consignar o artigo 113, parágrafo 1º da Lei 8.666 de 93, que dispõe que o controle das licitações e contratações cabe ao Tribunal de Contas. No que se refere à admissibilidade de representações atuadas nessa Corte de Contas, eu faço a consignação aqui dos dispositivos normativos e legais que tratam dessa admissibilidade e também faço o registro aqui de como ela se dá. E aí, eu concluo nesse ponto que a Algás encontra-se sob jurisdição dessa Corte de Contas nos termos do disposto no artigo 5º da nossa Lei Orgânica, combinado com o artigo 87 da Lei 13.303 de 2016, vez que se trata de empresas de economia mista com participação majoritária do Estado de Alagoas, portanto, presente os requisitos de admissibilidade do feito nesse quesito. Aduz a representante que o pregão teve a sessão de julgamento das propostas de preços realizada no dia 1º de novembro de 2018, na sede da Algás, e contou com 3 empresas participantes, a Tecmaster, a Geometral e a Vipetro. A licitação ela decorreu do tipo menor preço global, e a comissão de licitação classificou a empresa Geometral em primeiro lugar com proposta no valor de R$ 5.578.665,39. A Tecmaster em segundo com a proposta de R$ 5.588.256,82. E por último a Vipetro, que ofereceu o valor de R$ 6.050.000. A sessão seguiu com a abertura do envelope de habilitação jurídica pela Comissão de Licitação, que, após análise e julgamento, proferiu o resultado final do certame, declarando habilitada e vencedora a empresa Geometral Engenharia. Após o resultado, a empresa Tecmaster formalizou recurso administrativo ao Comitê Recursal da Algás, pedindo inabilitação técnico-operacional e a desclassificação da proposta de preço da concorrente vencedora, alegando aqueles pontos que eu falei inicialmente quando li o relatório, que é a desconformidade dos relatórios de qualificação técnico-profissional com o item do edital de licitação, acumulado com o artigo 58, incisos 1º e 2º da Lei 13.303 de 2016, incompatibilidade com pisos salariais constantes de convenção coletiva do trabalho do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção Pesada do Estado de Alagoas, preços de insumos abaixo dos praticados no mercado em desconformidade com os itens 7.3 e 11.4 do edital de licitação, acumulado com o artigo 31 da Lei 13.303, que resultaria em possível ocultação de cerca de R$ 250.000 nas planilhas de preço. Em relação à suspeita de desconformidade, aqui eu já passo a análise, Em relação à suspeita de desconformidade dos relatórios de qualificação técnico-operacional, conforme a ata de julgamento, a Comissão de Licitação identificou a ausência de declaração de disponibilidade de pessoal técnico especializado
dos documentos de habilitação. Diante dessa constatação, a comissão de licitação solicitou à empresa vencedora, a Geometral, firmar a declaração de disponibilidade de pessoal técnico especializado a fim de afastar qualquer questionamento futuro. Oportunidade em que a empresa supriu a inconsistência apontada, sendo a ata subscrita por todos os licitantes, inclusive a representante, melhor dizendo. E aqui eu faço também constar e registrar o que consigna na ata em relação a esse ponto aqui. Eu acho que é dispensável a leitura. Bem, quanto à alegação de que haveria incompatibilidade dos valores de mão de obra e os pisos salariais constantes da Convenção Coletiva do Trabalho do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Pesada do Estado de Alagoas, nos valemos aqui da jurisprudência do TCU, constante do Acordo 719/2018, para afastar as alegações da representação. Como bem lembrou o Ministério Público de Contas, o TCU firmou o entendimento de que não há disposição legal que obrigue a administração pública a examinar as propostas dos licitantes para observar se esses consideraram seus preços as despesas com mão de obra decorrente do cumprimento de acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho. Então, isso aí faz parte da jurisprudência do TCU, que eu penso que é perfeitamente aplicado ao caso. E aqui eu também faço o registro desse julgado aqui do TCU, constando aqui o ponto do processo, do acordo, aqui, da consulta que trata desse item. Com relação à alegação de que a composição das planilhas de preço da empresa vencedora teriam sido utilizados preços de insumos abaixo dos praticados no mercado, ocultando despesas da ordem de R$250 mil, com a finalidade de obter vantagem em relação aos concorrentes, entendo inconsistente também, uma vez que a própria representante apresentou proposta de preço superior em cerca de apenas R$ 9.861 àquela apresentada à empresa vencedora. Ou seja, se isso fosse verdadeiro, então ela deveria ter uma proposta de preço superior em 250 mil àquela oferecida pela empresa vencedora. Esse é o raciocínio decorrente dessa alegação aqui. Então, no que tange ao pedido de medida acautelatória, eu observo aqui que a função da concessão dessa tutela, ela é da maior efetividade ao processo, de forma a contornar a morosidade do controle exercido pelo Tribunal de Contas. Portanto, sua concessão deve ser sensivelmente ponderada de maneira a observar a presença da probabilidade do direito alegado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em razão da demora para se obter o provimento do mérito. Contudo, em tese, observa-se que foi respeitada a ordem de colocação das licitantes, de acordo com os preços apresentados. Houve a correção do vício de ordem sanável pela empresa vencedora, quando ela firmou declaração de que cumpria com aquele item do edital, né? Mediante a presença e aprovação da ata de sessões de julgamento pelas demais licitantes, inclusive a representante. Houve a oportunidade do direito de recurso à empresa Tecmaster, com respectiva apresentação de contrarrazões pela empresa Geometral, sendo ao fim julgado pela comissão de licitação, com decisão fundamentada negando aquele recurso, né, obviamente, ou melhor, no mérito, negando o pedido. E por fim, eu compartilho aqui do que expõe o Procurador de Contas, Dr. Ricardo Schneider, em seu parecer, onde, analisando os elementos de informação colacionados aos autos, e aqui já são as palavras dele, do Procurador, pela denunciante, tais como o edital 21/2018, bem como a decisão de recurso apresentada pela Tecmaster, em análise perfunctória, não se vislumbra razões para, neste momento, entender pela suspensão de eventual contrato. Então, compartilho aqui desse entendimento.
E fecho afirmando que não se vislumbra nesses autos a violação ao ordenamento jurídico e às normas do edital de licitação ao gás número 21/2018, acompanhando nesta parte o parecer do Ministério Público de Contas, entendendo desnecessária a concessão de medida liminar à hora requerida. E aí passo para a proposta de voto. Dessa forma, apresento os requisitos exigidos na lei orgânica e no regimento interno desta Corte de Contas para a admissibilidade da representação sob exame. Proponho voto no sentido de que esta Câmara Deliberativa, no uso de suas atribuições, decida por conhecer da presente representação, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade estabelecidos no artigo 191 da Resolução 003/2001, que é o nosso regimento interno, indeferir o pedido de tutela cautelatória, considerar improcedente a presente representação em razão da inexistência de irregularidades, dar ciência da presente decisão e envio de cópia deste acordo aos membros do Comitê Recursal da Algás e determinar o arquivamento do presente processo. É como apresento essa proposta de voto, senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira Ana Raquel, senhor doutor Pedro, procurador do Ministério Público de Contas. Com a palavra o Ministério Público. Excelência, temos aqui denúncia de suposta inexecuibilidade de proposta feita num certame realizado pela Algás, né? A inexecuibilidade foi narrada pela denunciante em decorrência de suposta inobservância do piso salarial da categoria e também de que alguns insumos não estariam sendo catalogados de acordo com o preço de mercado, né? Havia também, em decorrência disso, uma suposta ocultação de 250 mil na proposta da empresa vencedora e também sustenta a denunciante uma suposta ausência de qualificação técnica operacional. A liminar é requerida para a suspensão da contratação, tendo em vista esses argumentos já relatados, e também que fosse declarada vencedora a empresa denunciante. O Ministério Público oficiou pelo recebimento dessa denúncia, dessa representação, todavia, opinou pelo indeferimento da liminar, entendendo que não estavam presentes os requisitos para a concessão dessa medida, principalmente o requisito relativo à plausibilidade do direito, à verossimilhança das alegações, porque observou que, em relação ao vício de qualificação técnica operacional, este foi um vício sanado na sessão de julgamento, certo? Pela empresa vencedora e aqui denunciada, tá? Em relação à suposta inexecuibilidade da proposta, verificou-se que a proposta ela não é inferior a 70% da média dos valores apresentados, tá? Objetivamente falando, e também lastreado em decisão do TCU, como apontado pelo Dr. Sérgio, conselheiro substituto, entende que a não observância do piso salarial na formulação das propostas constitui mero erro formal, que, portanto, seria um vício sanável e não levaria à desclassificação imediata da empresa tida como vencedora, sem olvidar o fato de que as propostas diferiram num valor ínfimo, né? Então, em relação a denunciada e denunciante, a diferença foi de cerca de R$ 9.000. E segundo a denunciada, ela computou os valores adequadamente, e a denunciante computou os valores adequadamente, a denunciada computou de forma equivocada, sendo que no preço global a diferença foi tão somente de R$ 9.000. Então, não vislumbramos nesse sentido razão para a concessão da liminar, embora presentes pressupostos para a apuração do feito, Excelência. Encerro
Coloca em discussão. Senhor presidente, é só saber qual é o objeto da licitação. É a contratação de empresa especializada para construção e montagem de gasodutos. O tipo de gasoduto é o PEAD, que eu não tenho conhecimento, e aço carbono. Ok. Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros que acompanham o voto, a proposta de voto do relator, permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, sem mais processo para a sessão. Trago, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhor Ministério Público, o processo. Vou começar aqui. O processo de aplicação de multa por descumprimento do calendário de obrigações é o processo TC de número 11.107 de 2017, do município da Barra de Santo Antônio. O responsável, o senhor Pablo Jean Romão da Silva, então gestor do Fundo Municipal de Bem-Estar Social daquele município. A aplicação da multa pelo não envio da primeira remessa do SICAP 2017, que compreende os meses de janeiro e fevereiro, respectivamente. Nós analisamos o processo e vimos que a defesa acostada aos autos tornou-se insubsistente e nós estamos então aplicando essa multa no patamar mínimo, inclusive acompanhando também o entendimento ministerial pela subsistência, aplicando a multa no seu patamar de 100 PFAL e que sendo acatada por essa Câmara, que tem a sua tramitação regular, regimental normal, assim como o voto com a palavra Ministério Público. Excelência, o Ministério Público não vislumbrou razões suficientes para elidir a aplicação da multa e, por essa razão, opinou pela aplicação da sanção pecuniária correspondente. Em discussão? Encerra a discussão, coloco em votação. Os conselheiros que acompanham o voto desse relator permaneçam como estão. Aprovado. Deputado, é uma honra recebê-lo aqui na sessão da nossa primeira Câmara, junto com o nosso presidente, que tem, inclusive, presidente, e Vossa Excelência, estando no plenário, podia vir presidir a primeira sessão, a primeira Câmara. Trago para relatar o processo TC de número 3965, 2018. Interessado, o senhor Daniel Alain Miranda Borba, procurador do município de Maceió, assunto a comunicação. Trata-se de comunicação de irregularidade subscrita pelo procurador do município de Maceió, senhor Daniel Alain Miranda Borba, para dar ciência ao Tribunal de Contas do processo administrativo disciplinar de número 3100 de 2017, em trâmite na Comissão Permanente de Inquérito Administrativo do município de Maceió, para a apuração de falta funcional dos servidores da SMCCU, e aqui eu peço vênia para não falar no nome, porque isso é um processo administrativo que está em tramitação, mas é um comunicado da Secretaria. A apuração do município de Maceió, oriunda do ofício de número 16 da Procuradoria-Geral, de número 020/2017, do Ministério Público do Estado de Alagoas, subscrito pelo Procurador de Justiça, o Marco Rômulo Maia de Melo, na narrativa irregularidade funcional na emissão de habite-se. Recepcionado o processo, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas para manifestação conclusiva. No setor foram exarado o parecer de número 260 de 2019 da 4ª Procuradoria, que neste momento passa a palavra ao Ministério Público para defendê-la, é o relatório. Excelência, o Ministério Público, dos fatos narrados nesse processo administrativo disciplinar, não
vislumbrou condutas inseridas que pudessem ser inseridas dentro das competências constitucionais dos tribunais de contas, o que levou a opinar pelo arquivamento do feito. Como buscando o auto, verifico que a remessa de comunicação ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas se deu por força do artigo 15 da Lei de Improbidade Administrativa, cujo teor é muito rápido e transcrevo aqui para Vossa Senhora. Essa comissão, a comissão procedente dá reconhecimento ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas da existência de processos administrativos para apurar os fatos e atos de improbidade. Como se observa na legislação em referência, instaurado o procedimento administrativo com o objetivo de apurar a prática de improbidade administrativa, a comissão processante deve dar conhecimento da apuração dos fatos a esse Tribunal de Contas, levando-se em consideração que o feito em conta ser um processo em parecer conclusivo pela instauração de processo administrativo disciplinar e tendo em conta que não se aponta dano ao erário, o presente processo deve ser arquivado porque cumpriu a sua formalidade. Desta forma, fazendo uso das minhas atribuições constitucionais, legais e regimentais, e tendo em conta o cumprimento disposto no artigo 15 da Lei 8.429, voto para arquivar o feito. Em discussão? Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros que acompanham esse relator permaneçam como estão. Aprovado. Trago para relatar o processo número 15.484 de 2017. Interessado, seu Kleber Malaquias de Oliveira, ex-prefeito de Santa Luzia do Norte e outros. Trata-se de uma denúncia. Trata-se de comunicação. 15.848, não é, excelência? 15.848? 15.484. Na pauta, 15.848, parece. De 2017. 15.848, né? Estava errado aqui, Perfeito, excelência. foi digitado errado aqui na folha do 148. Eu pedi ajuda para ele nesse negócio. É que eu tenho um compromisso lá embaixo. Não, agora. Sim. Trata-se de comunicação de denúncia subscrita pelo senhor Kleber Malaquias de Oliveira em desfavor do então prefeito de Santa Luzia do Norte, seu Edson Mateus da Silva e outros, pelo fato de conhecimento de ilícito na gestão de recursos públicos municipais. Narra que o então prefeito e demais servidores municipais, secretários, subsecretários e contador contratado, fecho aspas, teriam realizado transferências bancárias da conta do município para suas contas pessoais ou de pessoas jurídicas controladas pelos denunciados. Continua para denunciar conduta ilícita também de vereadores do município. Em suma, conforme bem sintetizado no parecer do Procurador de Contas Pedro Barbosa, e de acordo com as competências do Tribunal, cumpre delimitar a atuação do Tribunal aos seguintes pontos. Item A. Inadequada gestão dos recursos depositados em conta corrente do município com a realização de transferência em favor pessoal do prefeito e de seus correligionários. Item B. Atraso nos salários dos profissionais e no pagamento de fornecedores com a paralisação de serviços públicos essenciais. Item C. Aquisição de notas fiscais falsas para ocultar desvio de recursos públicos. Item D. Irregularidades em licitação com a participação direta de vereador, e tem o nome de um vereador que eu não vou ainda nominá-lo por força dela. Está ainda em trânsito, em tramitação o processo. Acumulação indevida de cargos também de um outro vereador com o cargo de professor contratado, assim como dano ao erário
ante o recebimento de remuneração sem efetiva prestação de serviços. Item F, irregularidades na contratação de quadras poliesportivas com a participação de um outro vereador, de um terceiro vereador, responsável pela conferência da execução dos serviços que não teriam sido realizados. E, por último, segundo destaca o Ministério Público, não remessa ao TCE de informações referentes à execução orçamentária e de cópia dos contratos firmados pela Prefeitura. Recepcionada a representação, para cumprir o rito estabelecido nas normas regimentais, o processo foi remetido ao Gabinete da Presidência, que, com base no artigo 191, parágrafo 2º do Regimento Interno, decidiu pela admissibilidade da mesma. Em apertadíssima síntese, é o relatório. Eu passo a palavra ao Ministério Público. Excelência, como pontuado, temos uma denúncia com uma série de irregularidades praticadas no município de Santa Luzia do Norte, por seu prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e envolvimento de alguns vereadores, né? Os ilícitos eles podem ser sintetizados nos seguintes pontos: inadequada gestão de recursos depositados em conta corrente do município, com realização de transferências em favor pessoal do prefeito e seus correligionários, atraso no salário dos professores no pagamento de fornecedores, com paralisação de serviços públicos essenciais, aquisição de notas fiscais falsas para ocultar desvio de recursos públicos, irregularidades em licitações, com a participação direta de um dos vereadores aqui anunciados, acumulação indevida de cargos do vereador com cargo de professor contratado, assim como dano ao erário ante o recebimento de remuneração sem efetiva prestação de serviços, que alega o denunciante que o vereador não prestava o serviço de professor, irregularidade na construção de quadra poliesportiva com participação de determinado vereador responsável pela conferência da execução de serviços não teriam sido realizados, não remessa ao TCE de informações referentes à execução orçamentária e de cópias de contratos firmados pela Prefeitura. O Ministério Público entendeu que as irregularidades elas devem ser apuradas por esta Corte de Contas e solicita, ao final, uma série de diligências que reputo importantes. Irei lê-las aqui na íntegra. Algumas situações, no nosso entender, elas merecem a realização de inspeção in loco e por isso aqui está sendo solicitada. Tá? Então, nesse sentido, com fundamento no artigo 193 do Regimento, pede-se que, com a determinação pela apuração dos fatos, seja ordenada também inspeção in loco no município de Santa Luzia do Norte, devendo apurar especialmente, dentre outras medidas que mostram relevantes. Então, aqui o Ministério Público está tentando sugerir um direcionamento da inspeção in loco. O que é que entende o Ministério Público que deve ser apurado mediante inspeção in loco? Né? Se no exercício de 2017 houve algum atraso no pagamento de servidores e fornecedores, devendo em caso positivo apresentar eventual justificativa, analisar os processos de liquidação de despesas e pagamentos relativos aos contratos resultantes dos convites 1 de 2017, 3 de 2017, das dispensas de licitação 9 de 2017, 16 de 2017, e dos pregões presenciais número 2 de 2017, 4 de 2017 e 6 de 2017, inclusive confrontando com a comprovação material da realização dos serviços ou fornecimento de bens. Analisar todos os imóveis locados pela Prefeitura, constando a indicação dos seus respectivos proprietários, contratantes com a municipalidade, a fim de averiguar ligações indevidas com o parlamentar indicado nos autos. Apurar o verdadeiro estágio de construção da quadra poliesportiva coberta, né, com vestiários no bairro Quilombo, confrontando o contrato de prestação de serviço de engenharia com a comprovação de todos os pagamentos já realizados. Verificar junto à Secretaria Municipal de Educação a carga horária, lotação, disciplinas e horários do professor,
assim como todos os seus espelhos de ponto, outro controle de frequência, para análise da adequação da remuneração paga e compatibilidade com suas atividades como parlamentar. Solicitar ao presidente da Câmara para que informe o calendário das sessões havidas no ano de 2017, com a lista dos parlamentares presentes, como forma de complementar a investigação do item anterior, para verificação de compatibilidade de horário do vereador, professor. E, em conclusão, também entende o Ministério Público ser imprescindível que se determine ainda a título de diligência de instrução, que a DEFAFON informe se a Prefeitura de Santa Luzia do Norte tem cumprido adequadamente o dever de remessa de dados relacionados à execução orçamentária, né, o RRO, RGF, balancetes, entre outros, esclarecendo, em especial, se foram remetidas a cópias dos convites já aqui elencados inicialmente na providência de item B do parecer, informando se há respectivo processo TC para controle de legalidade. E também, em relação às transferências bancárias, nós solicitamos a expedição de ofício à gerência da Caixa e do Banco do Brasil para que fique consignado o detalhamento, né, a identificação dos destinatários desses repasses, porque uma das irregularidades aventadas é que o prefeito, antes de sair do cargo, né, por ordem judicial, tenha feito várias transferências, né, a pessoas a ele ligadas ou a empresas por ele controladas, e os extratos bancários constantes dos autos eles estão pendentes de identificação dos destinatários. Então, nesse sentido, a gente pede que seja oficiado aos bancos para que haja esse detalhamento. Bem, Excelência, é isso, a manifestação do Ministério Público. Gostaria de abreviar bastante aqui meu voto. Na verdade, os requisitos de admissibilidade, da competência, isso está mais do que claro, e nós sempre fazemos, identificamos que realmente estamos na esteira do mercê das competências e da razão de existir da competência do Tribunal de Contas. Portanto, eu vou direto aqui o meu voto, inclusive já falando, para não me alugar para fazer a leitura na íntegra, que nós estamos exatamente solicitando aquilo que o Ministério Público, o rol de solicitações que o Ministério Público fez. Eu apenas transcrevo aqui. Então, no contexto de outras possibilidades de irregularidade em procedimento citatório e no emprego de verbas públicas no município de Santa Luzia do Norte, o conhecimento da denúncia se impõe para que se proceda à apuração dos fatos. Desta forma, faz reduzir as minhas atribuições constitucionais, legais e regimentais, voto diante da narrativa supra, voto no sentido de conhecer a representação para que sejam apurados os fatos noticiados pelo senhor Clever Malaquias de Oliveira, o que faço para definir a realização de inspeção em loco no município de Santa Luzia do Norte, para que se apure as irregularidades dos seguintes pontos, que são aqueles, todos eu estava lendo aqui, acompanhando a solicitação do Ministério Público, são todos aqueles que foram elencados pelo Ministério Público, para que não fique, para não precisar repeti-lo. Item 2, para que seja expedido ofício à gerência dos bancos Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, para que forneça os extratos das contas de titularidade de Santa Luzia do Norte durante o exercício de 2017, informando detalhadamente a identificação de cada uma dos destinatários das transferências realizadas, com o nome completo, CPF ou CNPJ, no caso de pessoa jurídica, e conta de destino. Deve-se remeter também o saldo total em favor da municipalidade e sua evolução durante o dito exercício, informando também eventual saldo ao título de títulos públicos em qualquer tipo de aplicação financeira em favor do município. Assim como voto e coloco em discussão. Encerro a discussão, coloco em votação. Os conselheiros que acompanham esse relator permaneçam como estão. Aprovado. Não tendo mais processo a relatar, passo às explicações pessoais e
Concedo a palavra a Vossas Excelências. Dando, inclusive, ressalto aqui de forma oficial agora a presença do deputado estadual Galva Novaes, que aqui nos honra com a sua presença, atendendo a um pedido aqui da presidência, para que possamos ter, inclusive, uma tramitação o mais breve possível de demandas importantes do Tribunal de Contas que tramitam no Poder Legislativo e que tem o deputado Galva Novaes como um dos relatores de assuntos importantes da pauta do Tribunal. Muito obrigado pela sua presença aqui. Não tendo mais quem queira fazer uso da palavra, encerro a presente sessão desta primeira Câmara, convocando-os para a próxima em horário regimental. Obrigado a todos.